Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? A aula hoje do dia 15. Tem bastante coisa para a gente ver. Vocês vejam aí, olha. Correção dos exercícios, eu coloquei o gabarito, certo? Deixa eu arrumar meu cabelo, tá um horror. Eu coloquei o gabarito, correção dos exercícios. Dei a página 186, 187, dificuldades ortográficas, está escrito lá, aula 39, no meio da página começa isso. Algumas dificuldades ortográficas. São poucos exercícios. Façam, tá? Para a semana que vem. E hoje, nesta videoaula, nós vamos trabalhar página 192, 193, que vai tratar de polissemia e ambiguidade. Dá um pause no vídeo, abra a apostila nessa página 192, que eu fico esperando aqui. Abriram? Fechou? Então vamos lá. Primeiro, a diferença entre polissemia e ambiguidade. Poli significa muitos. Semia vem de semântica, que significa sentidos. Então, muitos sentidos que uma palavra pode ter, dependendo do contexto. Por exemplo, se você pegar a palavra prato, a palavra prato, ela é uma palavra polissêmica, ela tem muitos significados. O prato pode ser um recipiente onde você deposita comida, pode ser um instrumento de uma parte de uma bateria, tá? É um prato, um instrumento musical. Existem uma infinidade de palavras, aliás, de sentidos para uma única palavra, como prato, como bateria, a própria palavra bateria. O que é bateria? Conjunto de exames, bateria de exames, conjunto de exames. Instrumento musical, aparelho que carrega energia de um carro, é a bateria do carro, certo? Aparelho de carregamento de carga para determinados objetos, determinados aparelhos, como celulares e tal, certo? Então, existe uma infinidade de significados. Isso se chama polissemia. Agora, o que é ambiguidade? Ambi quer dizer dois, ambos, duplicidade. Ambiguidade significa duplo sentido que se pode ter de uma expressão. A ambiguidade, gente, ela é muito utilizada em piadas, em situações de humor, até mesmo em publicidades, propagandas. O que não pode haver ambiguidade são nos textos redacionais, nas nossas redações, por exemplo, numa dissertação. Não pode haver ambiguidade. Então, ambiguidade é quando você monta uma oração e você ao interpretá-la, você pode ter dois sentidos para essa interpretação. Por exemplo, a cachorra da minha mãe sofreu um acidente. Isso é uma ambiguidade muito engraçada, porque a gente sabe que nós conscientemente sabemos que a cachorra da minha mãe significa o animalzinho de estimação. Mas a ambiguidade está instalada, pode ser um xingamento, você está se referindo à sua mãe como cachorra, e é ela quem sofreu o acidente. Percebem o que é uma ambiguidade? Qual é a palavra que gera muita ambiguidade nos textos? A palavra seu. A palavra seu ou sua, normalmente, quando você constrói uma frase, você precisa tomar muito cuidado com ela. Gente, vamos para a apostila? Exercício 1. Há uma definição de polissemia e exercício 1. O substantivo prato, acabei falando nele, é uma palavra altamente polissêmica apresentando diversos significados. Indique alguns deles. Nós já vimos, né? Que acabei de falar. Recipiente para pôr alimento, parte de um instrumento da bateria, instrumento musical, o prato, certo? E aí há outros também. Vamos lá.
Examine a tirinha e responda ao que se pede. Você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Um veículo de cultura? Aham. Toma, bang, bang. Ah! Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. O sentido do texto se faz com base na polissemia de uma palavra. Que palavra é essa? A palavra veículo. Veja, quando a Mafalda fala no último quadrinho, se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. No entendimento de Mafalda, veículo seria carro, transporte. Saltava deste transporte e ia a pé. Na verdade, veículo é mecanismo de transmissão, a forma que você transmite algo. Qual o veículo que se transmite, por exemplo, conhecimento dentro de uma escola? Através dos livros, das apostilas, através das aulas dadas pelo professor, entenderam? Através da internet. Isso é veículo. E também é transporte, certo? O transporte de locomoção, carro, ônibus e assim por diante. Então, vocês responderão a letra A. B. A tirinha visa produzir não só efeito humorístico, mas também um efeito crítico. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta. Com certeza, porque à medida que ele lê uma notícia de que a TV é um importante veículo de cultura, a Mafalda está frente a uma TV e está vendo coisas que não tem nada a ver de instrutivo. Ela vê luta, guerra, ou seja, conteúdo inadequado. É uma crítica, sim, à televisão e à maneira como ela veicula veicula os seus programas, tá? A maneira, a falta de qualidade, não é? Na programação. Atividade 2. Agora nós vamos falar sobre ambiguidade. Preste muita atenção. Isto mais importante do que polissemia é a ambiguidade, porque é uma falha na redação que vocês não podem cometer. A frase João trouxe o macaco, quando ela é descontextualizada, ou seja, ela aparece sozinha, pode apresentar ambiguidade? Sim. Por quê? Porque a palavra macaco, ela é polissêmica. Tem vários sentidos para a palavra macaco. João trouxe o macaco. É o macaco animal? É o macaco aquele aparelho que levanta o carro? Então, sim, porque a palavra macaco é polissêmica, tem vários sentidos. A frase, o mecânico achou necessário usar um macaco, admite mais de uma leitura. O mecânico achou necessário usar um macaco. Eu dei uma paradinha porque, como eu disse, estou de plantão aqui no celular, né, para tirar dúvidas de alunos. Bom, vamos lá, voltando. O mecânico achou necessário usar o macaco. Veja, na questão anterior, a palavra macaco, aquela frase, o João trouxe o macaco, estava descontextualizada. Agora, há uma contextualização. Por quê? O mecânico, nós sabemos que é o profissional que trabalha no conserto de carros. O mecânico achou necessário usar um macaco. Usar um macaco com mecânico contextualiza a palavra macaco, que é o quê? O instrumento usado para se levantar um carro. Perfeito? Então, apresenta mais de uma leitura? Não, porque a palavra macaco está contextualizada na oração junto com a palavra mecânico. Certo? 5. Observe a frase. Fernanda comprou saia e meias bem modernas para a festa. Você acha que a frase admite dupla leitura? Por quê? Pensem. Dá uma pausa para tentar responder essa questão. Pense. Fernanda comprou saia e meias bem modernas. Parou? Pensou? Então vamos lá. Sim, admite dupla leitura. Por quê?
Quem são bem modernas? As saias e as meias juntas ou apenas as meias? Entenderam? Então, veja. Fernanda, ela não comprou dois produtos? A saia e as meias? A expressão bem modernas, essa adjetivação, ela é apenas para meias ou as duas juntas? Os produtos comprados por ela, que são bem modernos. Perceberam a ambiguidade? É aí que vocês têm que tomar muita atenção na hora da escrita das suas redações. Muito cuidado com ambiguidades. Certo? Questão 6. A ambiguidade é um poderoso recurso de humor, como nesse exemplo. Então, você sabe o que fez o burro do meu vizinho? Indique como a palavra burro admite uma dupla leitura gramatical. Dá margem a mais de uma possibilidade de interpretação da frase. O burro do meu vizinho seria burro, animal, substantivo, o burro, substantivo burro. Ou um adjetivo, você está qualificando o seu vizinho como burro. Então, aqui, ó, leitura gramatical. Então, você pode entender burro como um substantivo comum, referindo-se a um animal, ou a um adjetivo que está qualificando o vizinho burro. Entenderam a explicação? Certo? Porque ele pede uma explicação gramatical. E a explicação gramatical mostra como você quer, como você joga ambiguidade. Se for substantivo, é o animal. Se for adjetivo, é xingamento do vizinho, que está sendo dado ao vizinho. Tá bom? Última questão. Fora, viemos aqui protestar contra o sistema. Basta, agora não vai dar. O sistema está fora do ar. O sentido da charge se constrói a partir da ambiguidade de determinado termo. Qual é o termo? Isso é fácil, né, gente? Sistema, certo? O povo está falando do sistema, provavelmente administrativo, né? Governamental, administrativo. E o rapaz está falando do sistema de telecomunicação, que está fora do ar, seja uma internet, um telefone e assim por diante. Tá bom, gente? Por hoje é isto. Próxima aula nós teremos de gramática, uma matéria importantíssima, que é a próxima que aparece, concordância verbal. Isso é muito importante na escrita de seus textos. Essa gramática, ela é aplicativa direta, né? Ela tem uma aplicação direta na escrita de vocês. Tudo bem, meus príncipes e princesas? Morrem de saudade? Agora, vocês viram um filminho que legal, de uma homenagem a vocês? Gostaram? Ficou lindo, né? Eu fiz até com uma florzinha. Saudade de vocês. Tchau!